Olá, meu nome é Priscila Carriel. Com a ajuda do meu colega Henrique de Araújo, a gente vai dar início ao nosso vídeo para a matéria de metais de superfície. Nesse vídeo, vamos apresentar um experimento realizado no laboratório do campus IFSP Capivari. Esse experimento é uma eletrodeposição de cobre em uma peça metálica. Para início, eu vou começar falando um pouco sobre a galvanoplastia, que é uma técnica de eletrodeposição que consiste em revestir o material por outro a fim de protegê-lo contra a corrosão ou melhorar sua aparência. Trata-se de um processo de revestimento de superfícies por meio da eletrólise, onde o material a ser revestido funciona como um cátodo e o material que irá revestir a peça funciona como um ânodo. Para realizar o experimento, utilizaremos como reagente sulfato de cobre, um recipiente contendo água, no caso utilizaremos um becker de 500 ml, um equipamento, fonte elétrica, que vai fornecer a corrente elétrica alternada, fios de cobre, uma placa de cobre e, por fim, um prego. Aproximadamente 25 gramas de sulfato de cobre foi adicionada a 300 ml de água. Em seguida, agitou-se a solução até a completa dissolução do sal de cobre na água. Para o preparo dos eletrodos, foram utilizados 2 fios desencapados em suas extremidades, sendo que, para um dos fios, uma extremidade prendeu-se um prego, enquanto na outra extremidade do fio foi anexada um jacaré que foi fixada até a fonte elétrica. O segundo fio fixou-se uma placa de cobre em uma das extremidades deste, enquanto a outra extremidade permaneceu livre para ser fixada na fonte elétrica através de outro fio contendo um jacarezinho na ponta. Bom, agora como vocês podem observar, a gente está aplicando uma corrente ao nosso sistema, tá? Por que a gente faz isso? Bom, acontece que essa reação, ela é uma reação não espontânea. Ou seja, se a gente apenas mergulhar ali os nossos eletrodos, não vai acontecer nada. A gente precisa fornecer uma energia externa para forçar essa reação a acontecer, porque ela não é espontânea. Se a gente calcular o EPILHA dessa reação, né, o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo, a gente vai obter um valor menor do que zero, né, revelando a não espontaneidade dessa reação. A gente aprende lá na física que corrente é o fluxo ordenado de partículas portadora de carga. E esse fluxo ele acontece do polo negativo ao polo positivo. Por isso que é muito importante prestar bem atenção na hora de posicionar os nossos eletrodos, porque o polo positivo ele deve ser colocado no nosso ânodo, ou seja, naquele que a gente quer que sofra oxidação, que nesse caso é a placa de cobre. Enquanto o polo negativo deve ser posicionado no nosso cátodo, ou seja, aquele que a gente quer que sofra redução, que nesse caso é o prego. Agora que o nosso sistema já está devidamente energizado, o nosso ânodo, a placa metálica, ele passará a sofrer oxidação, ou seja, ele vai transformar cobre metálico em íons de cobre 2+, que vão ser liberados na solução, e vai também liberar 2 elétrons nos nossos condutores. Lá do outro lado, o nosso cátodo, o prego, que está imerso na solução de sulfato de cobre, ele está rodeado de íons de cobre 2+. O cátodo ele vai atrair esses íons positivos para si, e quando esses íons receber 2 elétrons dos nossos condutores, ele vai voltar ao estado metálico e ficará depositado sobre a superfície do prego. Desse modo, a gente vai criando essa camada metálica ao redor da peça, que vai atuar como um revestimento protetivo para o nosso prego. Para facilitar a visualização do experimento, a gente repetiu ele, porém antes lixando o prego para ele voltar à sua cor original. E esse foi o resultado. A gente acelerou o vídeo e dá para ver bem como ele vai encorpando, como ele vai ganhando forma conforme o tempo.
Então é isso, esperamos que tenha ficado claro. Esse foi o trabalho desenvolvido por mim, Henrique de Araújo, e pela minha parceira Priscila Carriel, aqui no Instituto Federal de São Paulo, Campus Capivari. Muito obrigado.